dia a todos. É um prazer estar aqui para poder falar um pouco do programa de desenvolvimento e eficiência energética regulada pela ANEEL. Eu estou superintendente de pesquisa e desenvolvimento da ANEEL já faz alguns anos, trabalho na ANEEL desde a sua constituição em 1998. Tem uma pequena apresentação técnica aqui, vai ser bem rápido, mas é importante destacar que a ANEEL é uma agência reguladora, ela não faz política pública, e a Lei 991 de 2000, ela instituiu a política pública de pesquisa e desenvolvimento e eficiência energética no setor elétrico. E as empresas de energia elétrica, ela tem uma obrigação de investimento compulsório em ações de P&D em eficiência energética. E coube a ANEEL estabelecer os regulamentos. A gente tem 3 regulamentações vigentes, uma é para a P&D, que a gente fala do procedimento do programa de pesquisa e desenvolvimento. Estamos revitalizando esse programa para trazer inovação para o programa, a resolução 1045 e o programa de eficiência energética regulado pela ANEEL. Aqui está a distribuição dos recursos, a gente tem basicamente 1% das receitas operacionais líquidas das geradoras e transmissores, no caso das distribuidoras é 0,75%, e uma parte vai para a eficiência energética. O valor regulado pela ANEEL, esse quadradinho branco dos dois lados, seria 70%, de 40%, de 1% das distribuidoras. Então, aqui a gente tem o programa de pesquisa e desenvolvimento. Por esse recurso que a gente está falando, ele não fica na ANEEL. A ANEEL cabe somente a regulamentação, a avaliação e a fiscalização dos recursos. Todos os recursos, eles estão nas empresas de energia elétrica. E elas cabem junto com as indústrias, com fabricantes, consultorias, universidades, elaborarem os seus planos, seus projetos e enviarem para a ANEEL, para execução. A partir daí, elas executam e no final, elas mandam o relatório final, o relatório de auditoria, para a ANEEL avaliar e reconhecer os recursos que foram investidos. Aqui tem os resultados parciais de 2008 até 2022, são resultados específicos, são quase 7 bilhões de reais foram investidos, 2 mil projetos em execução, patentes realizadas, impactos socioambientais reduzidos ou mitigados, 10 mil pesquisadores, além de capacitação de notícias de pós-graduação, de modo geral. Aqui é um ponto importante. A gente percebe que 25% dos recursos investidos ao longo desses anos foram em fontes alternativas de geração de energia elétrica. Tá? Então, valor aproximadamente 2 bilhões de valores históricos, deve dar bem mais se a gente pegar isso no tempo. E o que a gente tem de projetos em hidrogênio já realizados ou em execução de 2010 para cá. A gente está falando na hora de 26 projetos que estão em execução ou concluídos, e mais de 200 milhões de reais investidos, uma média de 7 milhões de reais por projeto por ano. E aqui um trabalho que está sendo desenvolvido no âmbito da diretoria da ANEEL, no qual ela está trabalhando, que são uma chamada estratégica de um projeto de hidrogênio renovável. Tá? São temas de grande relevância e precisam, em conjunto, coordenar esforços que envolvem vários agentes. E a participação de várias entidades intervenientes que acompanham a execução por bens segmentados. Tá? Então, cabe à ANEEL publicar um edital, definição de uma diretriz nesse edital, avaliação inicial, aprovação para execução e avaliação final. Aqui alguns exemplos ao longo dos anos, quando essa tecnologia ainda não estava desenvolvida no Brasil. E a fotovoltaica, foram quase 260 milhões investidos, valores históricos. A de biogás, a gente tem a eólica, 245 milhões. Nessa chamada estratégia foi desenvolvido o primeiro aerogerador inteiramente nacional pela VEG, em parceria com empresas de energia elétrica, no caso a ENGIE e a Celesc. Chamada de eleotérmica, chamada de armazenamento e a última chamada que é de mobilidade elétrica, que também tem projetos aqui no Estado. Então, quais são os objetivos dessa chamada estratégica? Estudo dos impactos no setor elétrico, externalidades, identificar as oportunidades para o setor elétrico brasileiro no âmbito da produção de H2 renovável, proposição de melhorias regulatórias, desenvolvimento de tecnologia e soluções nacionais, criação de redes de inovação de hidrogênio, acho que esse é um ponto bem importante, vou destacar um pouco mais, e criação de novos negócios, oportunidade de emprego, e algumas diretrizes que a gente vai tratar aqui nesse projeto. Foco temático H2, utilizando eletricidade renovável, eólica, solar, hidrelétrica, entre outros. Duração máxima 48 meses, mais 12 meses para prorrogar.
E aqui duas possibilidades de trabalho, peças, componentes e plantas pilotos. Então, avaliação dos impactos no setor elétrico, contrapartida, eu acho que a gente fazer a indústria para trabalhar e investir nesse processo, atuação de vários outros órgãos. Alguma diretriz, eu acho que aqui, com relação ao programa, a gente quer uma maturidade tecnológica acima de 6, então produtos com aplicação prática, contrapartida no mínimo de 10%, a última chamada estratégia a gente pediu contrapartida, a gente teve 16% de contrapartida, algo em torno de 90 milhões de reais. Mais algumas diretrizes, eu acho que isso aqui é uma rede de inovação em hidrogênio, envolvendo agentes do setor elétrico, startups e universidades e centros de pesquisa, estudo de viabilidade técnica e econômica do projeto e modelo de negócio do produto ou planta piloto. E os produtos esperados. Modalidade planta piloto, a gente tem a produção de hidrogênio renovável na planta piloto, contratação e integração de fontes renováveis, e modalidade de peças e componentes, desenvolvimento e equipamentos que possam utilizar nessa integração. Alguns resultados esperados, a demonstração da tecnologia, avaliação de impacto no setor elétrico, proposta de aprimoramentos regulatórios com esses estudos e desenvolvimento e utilização de mecanismos para a certificação de hidrogênio. Acho que esse é um ponto importante. A certificação de hidrogênio é um processo que está começando ainda no mundo e a gente não tem. Mais com resultados esperados, capacitação profissional, acho que isso daí o programa de P&D regulado pela ANEEL ele tem feito ao longo desses anos. Integração intersetorial, não somente o setor elétrico faz parte desse processo, parte de petroquímica, parte de siderurgia, a parte de fertilizantes, mapeamento da cadeia de valor locais e regionais. E um ponto importante, eu acho que é isso que a gente quer lá na ANEEL, a gente está em Brasília, a gente quer que a análise do uso de tecnologia nas diversas regiões do país. Eu acho que a última chamada estratégia a gente conseguiu projetos em todas as regiões do país. E aqui é a mesma coisa, a gente espera ter projetos em todas as regiões do país. E aqui o cronograma de atividade, a gente já apresentou para a diretoria da ANEEL, a gente vai abrir uma consulta pública no mês que vem com a diretriz, o edital para poder elaborar essa chamada estratégia e a publicação em junho, e até novembro a gente espera concluir essa chamada. E basicamente era isso que eu queria apresentar sobre o programa de P&D regulado pela ANEEL, a chamada estratégia que a gente está trabalhando, e só a ressaltar, existem outras ações que as empresas de energia elétrica elas têm total autonomia de começar a iniciar os projetos de P&D na área de hidrogênio a qualquer momento, desde que ela tenha interesse, tenha condição. Então, eu acho que muito obrigado e fico à disposição.